Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai falar sobre os estágios da receita orçamentária. Você está vendo que eu coloquei aqui 4 estágios no quadro. O estágio da previsão, o estágio do lançamento, da arrecadação, do recolhimento. Primeira coisa que eu quero te dizer, nem toda receita orçamentária vai passar pelos 4 estágios, mas toda receita orçamentária tem que passar pelo estágio da arrecadação e do recolhimento. Por isso que eu coloquei um asterisco aqui, ó. Asterisco, asterisco. Não se aplica a todas as receitas orçamentárias. Aí eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, receita de transferências voluntárias. Nem toda receita de transferência voluntária vai passar pela previsão e vai passar pelo lançamento. Outra receita, doação de recursos financeiros de terceiros. Recursos doados de terceiros também não passam pela previsão e não passam pelo lançamento. Outro ponto importante é que quando a gente fala de previsão, o que é prever? É você ter uma base de cálculo com base numa série histórica, corrigida por pelo menos 3 fatores. Podem ter outros? Podem. Mas quais são os 3 fatores que a LRF determina que não podem faltar? O PIB, que é o crescimento econômico, o efeito da inflação, que é o IPCA, e o efeito da legislação. Podem ter outros fatores? Podem, mas não podem faltar esses 3. Isso aqui já foi cobrado em muitas provas. Outro ponto importante é que o que é o lançamento? No lançamento, você já registra o crédito fiscal. Eu não estou falando de crédito tributário, eu estou falando de crédito fiscal, porque existem receitas que não são tributárias, mas que passam pelo estágio do lançamento, como, por exemplo, receitas com datas definidas em contratos. Por exemplo, um aluguel. Se você tem uma receita de aluguel, uma receita patrimonial com prazo definido em contrato, esse aluguel pode passar sim pelo estágio do lançamento. E aí, no lançamento, se verifica o crédito fiscal e o devedor e inscreve o débito deste. Existem 3 tipos de lançamento, de acordo com a doutrina. Tem um lançamento de ofício, que você não precisa pegar informações com o contribuinte, você já tem todos os dados, como, por exemplo, o IPTU, o IPVA, o ITR, são lançamentos do tipo de ofício. Você tem um lançamento misto, que é aquele lançamento em que você pega uma declaração do contribuinte, por isso que ele é conhecido também por declaração ou misto. Aí você vai ter aqui, por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, o ITCMD ou o ITBI, são exemplos de lançamentos que passam pelo estágio do lançamento, tipo de lançamento misto, e você tem o autolançamento, ou lançamento por homologação. Aí você tem aqui o imposto de renda, você tem o ICMS e tem o IPI. O lançamento não entra dinheiro, o lançamento você apenas registra o crédito fiscal. Nem toda receita orçamentária passa pelo lançamento, mas toda receita orçamentária passa pela arrecadação. Na arrecadação, o contribuinte se dirige, certo, a algum agente arrecadador, que no caso da União normalmente é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e quita suas obrigações. Ali já tem uma movimentação financeira do contribuinte para o agente arrecadador, mas o dinheiro só cai na conta única no momento do recolhimento. Para fins de prova, a gente considera que a receita já se considera realizada na arrecadação, mesmo que o dinheiro ainda não tenha entrado na conta única. Ou seja, a gente considera que a receita está arrecadada no momento que a receita está realizada no momento da arrecadação. Por quê? Porque ele já tem uma movimentação financeira, ainda que o dinheiro ainda não tenha caído na conta única, que só ocorre no estágio do recolhimento. Até a próxima. Fiquem com Deus.